Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 6, A Era dos Sete Espíritos. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, Relâmpagos, Vozes e Trovões. Quinta-feira. Ler com oração 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz: Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cristo é a pedra principal na edificação da igreja. Zorobabel, um tipo de Cristo, representa a realeza, conforme lemos. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Ageu capítulo 1, versículo 1. Como já visto, Zorobabel representa a realeza, uma vez que era governador com autoridade de rei e descendente da família real de Davi. Por isso ele pode ser chamado de renovo e representa o renovo da casa de Davi, que é Cristo. Em Jeremias está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Capítulo 23, versículo 5. Inicialmente, o renovo de Davi refere-se a Zorobabel, pois a realeza e o sacerdócio eram necessários para concluir a reconstrução do templo. No entanto, hoje, no fim dos tempos, Deus usa seu Filho, que, como o renovo de Davi, está brotando e cujo reino crescerá até o milênio. Ele é a pedra que esmiuçará o governo humano, conforme revelado no sonho de Nabucodonosor, e reinará para sempre. Em Zacarias é revelado que ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Capítulo 6, versículo 13. O Senhor está edificando o templo conosco. Ele assume as funções de rei e sacerdote, e quando esses dois ofícios se unirem, a reconstrução do templo, que simboliza a reedificação da igreja, será concretizada. Cristo, então, colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, a fim de completar o que falta para a conclusão da era do Apocalipse. O Senhor hoje edifica a igreja como rei e sacerdote. E além disso, Salmo 118 nos mostra que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Versículos 22 e 23. Deus sempre fez daquela pedra, Cristo, rejeitada pelos judeus, os construtores, a principal pedra angular, a principal pedra de edificação da igreja. Cristo é a pedra que foi provada enquanto esteve na terra. Por essa razão, precisamos achegar-nos a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. E continua: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 5. Para nós que cremos, essa pedra é uma preciosidade. Mas, para os descrentes, é uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Por isso insistimos em que aprendamos a obedecer, pois os desobedientes tropeçam em Cristo. Zacarias revela que nesta pedra única estão 7 olhos.
Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Capítulo 3, versículo 9. E que aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Capítulo 4, versículo 10, parte B. Há uma pedra para edificação que tem 7 olhos, sugerindo que Cristo está perscrutando, está atento, vigilante, e nada escapa a seus olhos. Esse 7 não é um número literal, mas exprime o olhar de Deus em plenitude, pois ele consegue ler o coração das pessoas, ver as circunstâncias e mudar os tempos. Para compreender bem tudo isso, precisamos fazer uma conexão com Apocalipse. Nesse livro, o apóstolo João viu que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 4, versículo 5. João também viu no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Capítulo 5, versículo 6. Na era de Apocalipse, Deus está atuando com o Espírito em sua intensidade total. Ele envia seus 7 Espíritos com os olhos de 7 tochas de fogo para percorrer toda a terra, vigiando, ardendo e queimando. Glória a Deus. Pergunta de hoje: com base no que lemos, explique a conexão entre Zacarias 3:9 e 4:10 e Apocalipse 5:6. Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.